E aí, sua maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um FBI Talks. Maravilhosa, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te explicar. O FBI Talks é uma entrevista, um presente para as nossas agentes do FBI Clube. Mas, Gabi, o que é FBI Clube? Vou te explicar também. FBI Clube é uma comunidade de mulheres empreendedoras e empresárias aqui em Jundiaí região, onde a gente se encontra presencialmente uma vez por mês para trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e também a construção de networking. Mas é aquele networking humanizado, real e aprofundado, não esse clichêzão que se vê por aí. Por que tudo isso? Porque eu sempre falo que nós mulheres, nós somos incríveis no que a gente faz. Só que a gente nunca foi ensinada a empreender de verdade. E é exatamente isso tudo que a gente trabalha lá dentro do FBI Clube. O FBI Talks é um benefício, um presente para as nossas agentes, porque eu também sou apaixonada por histórias. Através dessas entrevistas, elas conseguem se apresentar melhor, tanto para vocês que estão assistindo essa entrevista, quanto umas para as outras dentro da nossa plataforma. E eu acho que o maior de tudo é que histórias ensinam, inspiram. E é exatamente esse propósito do nosso FBI Talks. Bom, então, uma vez alinhado e explicado para você, se você caiu direto aqui no YouTube do que se trata, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje, ela é perfumista artesanal e confeiteira do Grupo Lamour, a Bárbara Provazzi. Bah, eu tava lendo aqui o seu formulário pré-entrevista, já adorei várias coisas que você falou, então seja muito bem-vinda à nossa entrevista, vai ser muito legal esse bate-papo. Você apresenta para o pessoal. Ai, obrigada, Gabi, é um prazer estar aqui com você. Entrei faz pouco tempo para o grupo e já estou amando, fiz muitas conexões valiosas lá dentro. Eu acho que você realmente reúne aí um grupo de mulheres que tem propósitos diferentes, sabe? Bom, então, prazer, eu sou a Bárbara Provazzi, eu empreendo há 2 anos e eu sou perfumista artesanal. Produzo os meus próprios produtos através de velas, difusores, sprays, realmente voltado para essa linha home, e também através da confeitaria gourmet, onde eu linko esses 2 segmentos e aí transformo tudo em lembranças personalizadas para eventos. Bah, antes da gente entrar nessa vibe bem seu negócio, o que você faz, eu vi aqui na sua explicação sobre você 2 coisas que me chamaram muita atenção. Você se autodeterminou muito determinada e que você confia plenamente no teu potencial. Isso é muito louco, por quê? Eu trabalho com mulheres empreendedoras já tem um grande tempo. E é o ponto fora da curva que a gente escuta falando sobre essa autoconfiança grande. Você não disse aqui no texto que você é boa, maravilhosa no que você faz e tudo mais, mas não, que você acredita e confia no teu potencial de passar por desafios. Dando essa introdução, queria que você falasse um pouco de você, tipo assim, de onde que você veio, como que foi sua história, como que você começou a empreender, até cair nessa coisa do, tá, beleza, por que você acredita que essa autoconfiança, essa determinação é tão presente em você? Ah, legal. Na verdade, isso me acompanha desde sempre. Eu vim de pais empreendedores, jurava inclusive de pé junto que eu nunca iria empreender, porque eu achava muito difícil, né? Acompanhava ali o dia a dia deles, eles me levavam para o serviço, então eu tive essa vivência dentro do empreendedorismo e eles sempre trabalharam muito isso em mim. Essa parte da comunicação, essa parte de entender quais são os meus pontos bons e também de me fazer dedicada a estudo, a saber me expressar. Então, assim, o que você está sentindo? Me expressa para que eu possa te entender. Então, isso sempre foi muito trabalhado em mim e eu encontrei muitos desafios quando eu fui trabalhar, né? Porque eu falei assim, eu não vou empreender. Longe de mim empreender, jamais. Eu vou trabalhar para os outros que é muito mais fácil. Você já teve uma fotografia real ali, né? Exatamente. Muita gente, quando começa a empreender, pensa, não, vou empreender porque eu vou ter meu próprio negócio, fazer meu horário. Não, você já teve uma visão real do que era, né? Exatamente. Tipo assim, não é fácil, não vou fazer isso. E eu falei assim, vou pro CLT até para eu ter experiências e tudo, né? Então, eu fui para uma área que eu já dominava, que era comunicação, então eu fui para a loja de
de shopping. E aí eu fui ser vendedora. Então, comecei a trabalhar com roupa, que já era uma coisa que eu gostava, moda, estilo, aquele ascendente em leão, né? Então, já era a minha vibe. Aí, fui atender e aí eu encontrei muito desafio. Principalmente por ser novinha, porque eu saí do ensino médio, eu já tinha feito um curso, já tinha me formado em comissária de bordo, que eu fiz durante o ensino médio. E você passou por todos aqueles cursos doidos de comissária? De comissária, fiz. E... Tem aquele negócio de sobrevivência. Sim, mesmo, sobrevivência, tudo uma loucura. Babado. Mas assim, me fez gostar de trilha. Te apresentou o universo ali que você ia... Do turismo, né? Legal. E aí eu falei assim, bom, eu vou trabalhar porque agora eu quero fazer a minha faculdade, né? Eu vi que, assim, aquela área não era pra mim, não quis ser comissária. Porque eu prezo muito essa parte de tempo de qualidade. Então eu falei assim, eu não consigo abandonar quem eu amo. Não tem como. Pra mim isso é inegociável. Um dos maiores sonhos da minha vida era fazer intercâmbio, um tempo atrás. E acho que o que me barrou mesmo foi que, tipo, 6 meses, um ano longe da minha família. Tipo, nossa, não dá. Pra mim é surreal. Tem gente que é bem desprendida disso. Sim, e eu já não conseguiria. E aí eu fui trabalhar pra eu ter dinheiro e pagar a minha faculdade, porque aí eu decidi cursar turismo. E aí, assim, as pessoas, principalmente chefes, equipe que trabalhava junto comigo, não acreditavam em mim. E achavam que eu atendia de uma maneira errada, ou fazia aquilo outro. Mas quem que era o vendedor ponta? Eu sempre fui o vendedor ponta e diziam pra mim que eu estava errada. Então, assim, por quê? Ego que se destaca, toma martelada, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu não entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque eu acreditava 100% do que eu era capaz. Eu vi o número, né? Como que eu era ruim se eu era a primeira? Oba, e assim, uma coisa que você falou também que me chamou muita atenção é o quanto essa base familiar de incentivo naquilo que a gente é capaz é essencial para a formação dessa nossa potência de autoconfiança, né? Eu vejo você falando muito da sua família, de como eles incentivaram essa coisa da comunicação e tudo mais, e quem você foi se tornando ao longo do tempo frente aos desafios, mas justamente porque você teve essa base. Sim. Tem muitas crianças / adolescentes que crescem num ambiente completamente diferente em termos de incentivo, né? Sim. Eu falo que eu sou super, assim, eu tenho várias inseguranças na minha vida que geralmente tem muito mais a ver com vida pessoal, tipo, minha capacidade de gerenciar minha casa. É um grande desafio pra mim atualmente, sabe? Lidar com as coisas da vida adulta. Mas porque foi algo que eu não desenvolvi muito. Só que essa coisa de vai lá e faz, vai lá e você pode, veio muito do esporte e da minha base familiar. Eu percebo muito que é o que você fala, né? Sim, exatamente. O esporte, ele não teve, assim, 100% presente na minha vida. Ele tá presente hoje, né? Mas na minha infância, o esporte... Tipo assim, eu escalava árvore, subia árvore, esse era o meu esporte. O meu pai, ele era do interior, né? Então, ele cresceu em Novo Horizonte. E aí, todas as minhas férias, feriados, carnaval, né? A gente ia pra lá, pra onde ele nasceu, né? Que era um rancho. E aí, a gente tomava banho de lagoa, subia em árvore pra pegar a fruta do pé... E então essa foi a minha infância, né? Metade cidade, onde a minha mãe gostava, que a minha mãe é 100% cidade, e metade no meio do mato. E aí, delícia. então eu tive esse equilíbrio, sabe? Mas eles sempre me incentivaram a ser autônoma. E meu pai, ele sempre foi muito firme comigo, né? Porque, vaião do mato, né? Então tem uma outra comunicação. Tanto que eu nunca me assustei quando as pessoas falam mais firmes comigo, sabe? Também não é uma outra dificuldade, porque meu pai era assim. Eu tô rindo aqui de você falando, a gente tava conversando nos bastidores sobre a geração, né? Que você é de 99 e eu sou de 90, e a gente tava falando sobre similaridades e diferenças e tal. Está explicado o seu 99 com mais cara de anos 90 do que anos 2000. Eu acho que vem muito dessa coisa do raiz também, né? Dessa mescla do... sem muito... né? Exatamente, porque enquanto eu tive o equilíbrio da minha mãe 100% amorosa, fofa, todo mundo que conhece ela, inclusive, diz que ela é maravilhosa, e ela é mesmo. Ela tem essa personalidade afetiva e comunicativa, ela é costureira, né? E já meu pai não.
era rústico, sistemático, sabe? Mas, assim, demonstrando o amor dele de como ele sabia demonstrar, do jeito dele. Então, sempre me falam, mas essa pessoa é brava, você consegue se comunicar com ela? Eu falo, gente, é o jeito dela. Tipo, nem tudo é sobre estar brava com você também, né? Tem isso. Exato. Você estava falando antes, eu entrei nisso, mas estava falando sobre ser vendedora Onde era? Era loja de roupa? Loja de roupa, isso. Loja de roupa, e você era vendedora de ponta, a galera não gostava muito dos resultados ali, ficava meio... Isso, e aí isso, assim, foi uma coisa que me acompanhou em todo o serviço que eu tive. Em todos eles. Eu até falo, eu brinco que nunca dava tempo de eu tirar férias, porque eu me demitia. E aí eu ia pra um outro melhor. Então, aí você não queria ser empreendedora, mas não tava dando, Não tava dando ali pra trabalhar pros outros, entendeu? Então, assim, até que teve um momento que eu desenvolvi a minha área, né, que eu me formei em turismo, depois eu me especializei em guia turístico, onde hoje eu consigo fazer guiamentos Brasil e América Latina. E aí, depois, trabalhando com isso, quando eu fui ser guia, eu fui um pouco mais autônoma, porque aí já era uma coisa que eu não tinha um salário fixo, eu ganhava por viagem que eu fazia, por venda de pacote, e aí eu fui desenvolvendo esse meu lado mais empreendedora, fui vendo que dava certo, mas ainda não ganhava muito dinheiro, né? Porque ainda assim eu estava trabalhando para uma outra pessoa. E naquela fase da pandemia também, né, eram grupos bem reduzidos mesmo, de no máximo 10 pessoas, né, e bem distanciado, aquela coisa de pandemia mesmo, né? E aí eu falei, quer saber? A gente tava, eu e meu marido, a gente tava com planos pra se casar, só que a gente não queria ir no meio da pandemia, a gente foi morar juntos. Morando juntos, eu falei, eu vou ganhar um dinheiro ali no outlet. E a galera começou a comprar mais, né, em pandemia. Comprou muito. Que engraçado. Comprou muito, eu fiz vendas muito altas, conheci classe A+, mais. Do tipo, não tenho de colocar dinheiro e vamos comprar uma bolsinha. Cara, do tipo, deixava sacolas da Hugo Boss, da Prada, no meio ali da loja, sem se importar, sabe? Tipo, e assim, eu vou levar esse aqui, 30 mil. Sabe? Onde eu faço Pix? Então assim, foi realmente uma fase muito boa, consegui ganhar bastante dinheiro, mas aí eu perdi o meu princípio, que é o tempo de qualidade. E aí eu já não tava mais feliz, porque eu tava perdendo a minha essência, eu tava ganhando dinheiro, mas pra quê? Sabe? Tipo, pra quê? Pra que frutos que tá me dando esse dinheiro, se eu não consigo, sei lá, comprar uma televisão? E quanto mais tempo você fica nesse, mais difícil é de sair, né? Tipo assim, que bom que você tem essa clareza de um princípio forte seu, porque isso faz a gente voltar pro eixo, né? Porque é muito fácil a gente se iludir e aí perder o fio da meada e, tipo, quando você vê você tá mergulhado ali num piloto automático que você não consegue mais sair, porque você já tem, de repente, um padrão de vida que você não consegue retroagir, né? É mais difícil retroagir. Sim, exatamente. E assim, eu tava dentro de uma fase que eu tava lidando com o meu luto, porque eu tinha perdido meu pai há 2 anos, foi um pouco antes da pandemia estourar. E eu tava, assim, lidando com o meu luto através do trabalho, né? Porque eu não queria sentir aquilo, né? Ele foi muito de repente, de uma hora pra outra, muito novo. E muito cedo. Em 3 dias ele se foi. Como que eu me despedi? Eu não me despedi. Então, assim, eu coloquei o trabalho como uma forma de lidar com o meu luto. E aí, foi um momento em que deu 2 anos que ele faleceu. E eu falei, cara, eu tô fazendo errado. E aí eu senti o luto, sabe? E aí veio, porque na empresa onde eu trabalhava, o Dia dos Pais era muito forte. Eu trabalhei na reserva. Sim. Nossa. Assim, tipo, eles fazem o Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais, é incrível. Eu só chorava. Eu não conseguia vender, sabe? E aí, tanto que o meu gerente, ele me deu folga no Dia dos Pais, sabe? E aí, assim, foi um baque muito grande. E aí eu falei assim, cara, eu tô fazendo errado. Não é isso. Eu tô perdendo meu tempo de novo, sabe? Talvez ele tenha sido uma das pessoas que mais te ensinou presença, né? Também, através vamos pro mato, vamos ter tempo aqui e tal. E sendo, tipo, talvez pro oposto, né? Sim, com certeza. Toda essa parte de sobrevivência que eu acabei vendo no curso de comissário, eu já sabia. Já sabia, sabe? Então, assim, foi uma pessoa que me ensinou muito, né? A realmente
priorizar o tempo de qualidade. E caramba, eu tava desonrando isso, né? Então eu falei, lá também foi onde eu conheci o marketing olfativo. Lá é muito forte essa questão da perfumaria, da importância de espirrar a fragrância própria da loja o tempo todo para chamar a atenção do cliente, para transformar numa experiência, né? Aprendi muito sobre atendimento, sobre técnicas e assim, não, vender, mas ser eu mesma para falar com o cliente. Então, assim, é uma conversa, é um fluir de conhecer o cliente e a venda, ela se faz no orgânico. Então, eu aprendi muito isso e eu me apaixonei ainda mais por comunicação, que era uma coisa que eu já gostava. E toda essa parte do marketing olfativo, de estar ali no dia a dia, espirrando dentro da sacola, nas roupas, os clientes falando, nossa, que delícia esse cheiro, eu não consigo não olhar para a loja, porque esse cheiro é muito gostoso. Passava ali no corredor e aí já chamava atenção. Já chamava, eles queriam levar para casa isso, eu achava isso incrível. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí eu comecei a estudar sobre isso. Cara, só um parêntese aqui, gente, vocês pegaram a introdução desse vídeo, do porquê eu falo que eu gosto tanto de histórias. Algumas pessoas têm histórias inspiradoras que levam mais para a vida pessoal e tal, outras ambas as coisas, mas se você pegar o fio da meada aqui da história da Bá, ela foi tipo assim, se experimentando em muitas áreas diferentes, que teoricamente tinha até um leve fio condutor ali, que tem a parte das vendas e tudo mais, comunicação. E, pô, você caiu numa loja, que teoricamente era moda e vendas ali, que te trouxe ali de presente essa coisa do olfativo que é o que você trabalha hoje. Exato. Eu acho que uma das coisas que mais me encanta e uma das coisas que eu mais tento enfiar na cabeça da mulherada com quem eu me conecto, que é, por exemplo, a coisa do seu posicionamento, do seu branding pessoal mesmo. Para você conseguir se posicionar e saber qual que é a tua bandeira, quem você é, você tem que olhar para sua história, sua trajetória. Profissionalmente falando, pessoalmente falando, só você passou pelas coisas que você passou. E cada coisinha que você passou é um pequeno elixir que você vai tirando, que vai tendo, tipo assim, esses tópicos da sua vida, sabe? Com certeza. Então, olha que interessante você ter passado pela reserva, passado pelo que você passou, e aí, pô, fui apresentada a esse universo sem querer. Talvez você nunca nem tivesse cruzado ou prestado atenção. Nossa, jamais. Isso se não tivesse sido esse processo, né, que você passou. Sim, exatamente. E assim, era uma coisa que eu realmente percebi quando eu tava lá. Porque, eu sempre gostei de perfumes, sempre gostei de estar cheirosa, de coisas cheirosas. Era uma coisa que eu já praticava em casa, né? Então, mas assim, despertou entendendo a importância disso. E entendendo a ligação com a memória olfativa, que também tem a ver com a memória gustativa. E aí eu fui unindo um pouco com o outro E é interessante falar agora que, por exemplo, quem olha de fora, uma pessoa totalmente leiga fala, nossa, que legal, duas coisas diferentes, mas tá, até a página 2, né? Porque você tá falando sobre sentido, olfato, paladar e uma coisa personalizada. Tudo bem que uma é cozinha na prática e o outro ali é meio que uma alquimia, uma química, né, da vida. Mas, cara, o propósito da coisa tem tudo a ver. Eu acho que emendando um pouco nisso pra falar da Lamour, como que você chegou nisso? Nossa, sim. Eu comecei a empreender com as fragrâncias, e porque, né, enfim, foi o universo que eu conheci, que eu amei, fui estudando sobre a memória olfativa, e dentro disso a gente aprende quais são as ligações dela biologicamente mesmo, né? Então, eu aprendi que 80% do nosso paladar, da nossa memória gustativa, ela está ligada com o olfato. Então, assim, a gente sente, sim, o sabor daquilo que a gente sente de cheiro. Então, assim, 80% do sabor que a gente sente é o que nós estamos sentindo o cheiro. O aroma daquilo. Isso. Que louco, né? Você me falou, a minha cabeça é muito visual. Você tá falando disso, me vem, sabe cheiro do quê? Não é de perfume cheiroso, é de comida. O tempero do arroz. Sim. Que você tá fazendo antes de fazer o arroz. Toda vez quando eu era criança, eu falava pra minha mãe, nossa, se o cheiro do tempero do arroz, se o gosto do tempero do arroz tivesse o mesmo gosto do cheiro, eu ia comer o tempero puro. Mas parte do sabor que ele dá tem a ver com o aroma. É claro que se você comer puro ali, seria totalmente diferente. Mas faz todo sentido isso que você tá falando. Sim, exatamente, né? Porque a gente tem as glândulas gustativas e tal, mas ela só corresponde a 20% de todo esse sabor. Porque são ligados, olfato e paladar.
Então é legal, tem pessoas que já me falaram, ai, mas eu sinto o gosto do cheiro daquele alimento. Sim, na verdade é isso aí mesmo. Não é coisa da sua cabeça, né? Tá certo, Que graças legal. a Deus, né? Então, quer dizer que tá funcionando tudo bem. Que bom. Mas sim. Então, eles são ligados. E aí, descobrindo isso, e ao passar do tempo, eu falei, puxa, seria legal, né, eu dar um segmento a mais dentro da minha empresa que ligasse a isso, porque tem muitas essências que elas têm o cheiro de frutas, né, de temperos, e eles dão mesmo um toquinho especial ali para trazer esse lado diferente da fragrância, tornar uma coisa única mesmo, né? Então a gente usa muito desse ponto da culinária, até para ele trazer memórias mesmo, né? De experiências passadas, porque é isso que a memória olfativa e a gustativa faz, elas nos transportam para memórias de algo que nós já passamos, que nós já experimentamos. Elas nos remetem a pessoas, a experiências, a lugares, a eventos. Eu tava falando no bastidor com você do universo do TikTok, né? Eu vi uma menina uma vez falando que ela gosta muito de viajar e todas as viagens que ela faz, ela escolhe um perfume específico para aquela viagem e ela usa só aquele perfume naquela viagem. Caramba. Então, quando ela volta pra vida normal e ela espirra aquele perfume, automaticamente ela tem memórias daquela viagem. Exatamente. Muito legal, né? Muito, muito. Faz muito sentido. E você falando isso, eu lembro de perfumes específicos mesmo. Tipo Sim. assim, nossa, tal época da minha vida eu usei muito isso. Você passa ele, parece que sem querer vem cenas na sua cabeça, né? Sim. Principalmente a minha mente, que é muito visual. Eu sou muito visual, assim. E a memória olfativa, ela é a memória que a gente mais nos recorda. Falando assim de uma maneira bem mais simples, né? Das 5 memórias que nós temos, né? Tato, olfato, paladar, enfim. Ela é a memória que a gente mais se recorda. Não é assim a memória fotográfica, né? A visão. A gente às vezes lembra, não, a nossa memória ela vem de algo que a gente lembra que a gente viu. Na verdade, ela está ligada pelo olfato. E ela é a nossa memória mais presente. A gente se lembra principalmente de fatos mais importantes, de memórias mais reais, por conta do cheiro que aquilo proporcionou. Então, Caraca. É muito legal, é um universo bem interessante. Eu devo ter tido alguma experiência muito boa em algum dia chuvoso com grama molhada. Porque é o meu cheiro preferido da vida. Tipo, chuva com cheiro de mato e grama molhada. É, tipo, me deixa mais feliz automaticamente. Deve ser alguma coisa que eu vivi algum dia muito incrível muito que eu feliz. passei. E tava... Nossa, é muito legal, né? Sim. E que demais. gostoso você conseguir trazer isso pro branding da sua marca, né? Sim. Então, tipo, trazer esse conceito e transmitir, né? Através da parte... olfativa e gustativa. Isso, exatamente. E a gustativa, assim, já era uma coisa que eu queria fazer, não sabia bem como, e aí fazendo um curso de empreendedorismo, né, que é sempre bom a gente estar ali se aperfeiçoando, não parar no tempo, fazendo um curso de empreendedorismo, eu tive que vender algo novo, né, algo diferente do que eu fazia. E aí eu falei, cara, eu sei fazer brigadeiro. Sei fazer brigadeiro, aí eu fiz alguns, peguei outros de uma amiga minha, que também faz, é confeiteira, e aí eu fui vender aquilo. E aí, cara, os meus clientes não pararam mais de pedir. Caraca! E aí, até que eu falei assim, não, gente, né, foi só pro curso que eu tava fazendo, mas, enfim, né, vamos ver aí como é que eu faço. E aí teve uma cliente que me falou, não, você vai fazer pra festa do meu filho. E encomendou e me pagou, eu nem tinha preço ainda daquilo, e ela me pagou o que ela achava que valia, e ela falou, você vai fazer, tá pago, tipo, me fez o Pix. E foi mais caro do que eu cobro hoje. Do que você cobraria. Sabe? Caraca, como é legal a gente ter, né, essa conexão com os clientes. Exatamente. Então, assim, aí eu falei, ai, cara, é isso, tá vendo? Eu vou colocar. Mas como é que eu coloco isso dentro do meu negócio? São áreas diferentes, porém ligadas, né? Então, como é que eu trago isso para as pessoas entenderem que, são 2 segmentos diferentes, mas eles estão ligados? E como foi na prática? Ai, muito difícil. Foi muito difícil, porque assim, tem toda essa parte técnica, que é o que eu tava falando para você, né? Da ligação das memórias. Mas eu falei, não é muito orgânico, né? De estar apresentando isso, não é todo mundo que entende, é muito técnico também. Eu não acho que fica tão fácil de falar sobre isso, né? No dia a dia e de ter ali de apresentação de marca. E eu faço hoje um segmento, né? Que sai muito, é a minha maior quantidade de vendas hoje, os personalizados. Para
para tipos de eventos. Então eu falei, eu posso trazer isso dentro da confeitaria. Então, hoje eu consigo atender, por exemplo, um casamento, onde eu faço as lembranças personalizadas em fragrâncias e também os doces personalizados ali para o evento, os doces finos, ou vice-versa. Às vezes, a memória olfativa daquele ambiente, né, daquele evento, a gente espalha difusores, velas, né, enfim, o que a pessoa preferir, naquele cenário, naquele evento, e dá, por exemplo, um brownie recheado, todo lindo, enfeitado. Que se conecta com aquela família olfativa. Exatamente, de lembrança, sabe? Então, assim, realmente os dois segmentos, eles conseguem ser 100% personalizados e que estão ligados um com o outro. E literalmente é uma lembrança, né? Tipo, não é uma lembrancinha que você dá um mimo, você causa uma memória na pessoa porque você tá mexendo justamente nesses dois aspectos, né? Sim, exatamente. Nossa, sensacional. Exatamente. A gente fez um trabalho recente no Solar San Pietro, que é da minha sogra, um bistrô maravilhoso. E a gente fez em parceria com a Jaque, da Doterra, que também faz parte do FBI. Da gota de propósito, e aí as nossas lembranças, né, além de ser o aromático dela, dos óleos essenciais, eu fiz um brownie aromático com óleo essencial de laranja. Então, você imagina, aquela coisa deliciosa do brownie, que é receita de família, o brownie que eu faço, então, tipo, é caseiro, você não encontra na internet. Que delícia, já quero. Pois é, com aquela gota do óleo, né, dentro daquela receita com um aroma ali de laranja. Ficou incrível. Você falou de laranja, eu tenho óleo de laranja, você tá falando, minha boca encheu de água porque eu lembrei do cheiro. Olha que louco. Tô enviesada total, mas tipo, faz muito sentido. É isso. Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta técnica e assim, até de curiosidade mesmo, sobre o ato de empreender na prática com coisas que são tão manuais, artesanais. Ai, sim. Quais são os desafios? Como que você se organiza para isso? Ai, sim, olha, a gestão do tempo é uma coisa que a gente sempre precisa estar se organizando, né? Eu sou virginiana, então assim, eu tenho essa facilidade. Te ajuda um pouco mais, né? Me ajuda, sou daquela pessoa que gosta de uma planilha, gosta de uma rotina. Mas eu sou muito criativa, então ter algo fixo me dificulta. Então, assim, eu tenho a minha rotina, eu sei o que eu tenho que fazer, porém, eu faço diferente todos os dias. Então, assim, eu tenho que trabalhar hoje é dia de produção. Tá, de quê? O que eu vou produzir hoje? Hoje eu vou fazer um conteúdo? Hoje eu vou fazer uma produção de vela? Não quero fazer produção de vela, vou fazer difusor. Entendeu? E aí eu vou trabalhando dentro dessa rotina que é fixa, de uma forma criativa, de uma forma diferente. Hoje eu preciso criar arte para marketing, ou fazer vouchers. Como que eu posso fazer isso de uma maneira que não fique pesado para mim, né? Então, eu tenho lá tal horário eu almoço, se de manhã eu tô a fim de fazer alguma outra coisa diferente, eu faço, mas aí eu faço à tarde o que eu preciso, mas eu realmente sempre sigo. Então, assim, eu tenho o dia da produção, eu tenho o dia de criar conteúdo, tenho o dia de fazer só doce, tenho o dia de fazer só fragrâncias, e aí é claro que eu mudo caso eu precise de uma encomenda específica para uma data específica. Eu trabalho com prazos, mas se dentro do prazo que a pessoa me pede eu consigo entregar, eu aceito essa encomenda. E aí eu mudo a minha rotina. Tipo, hoje era dia de produção de doce. Putz, não vai rolar. Então eu coloco ela aqui e passo as fragrâncias para o outro. Então, assim, é bem esquematizado, organizado, de uma maneira que não fica cansativo. Livre e criativa, né? É muito interessante ouvir você falando, porque na minha cabeça, isso é vozes da minha cabeça total, tá? Mas pessoas que são mais criativas e que gostam de comunicação, elas até podem ser organizadas, mas precisa ter uma fluidez. Sim, precisa. Geralmente não são pessoas que são metódicas no sentido de tal horário, tal horário, tal horário, tal horário. Horário geralmente essas pessoas são um pouco mais melancólicas ou gostam ali de ficar mais na delas e gostam realmente de processo. E aí essa fluidez na agenda até atrapalha e deixa a pessoa mais desorganizada. Eu sempre, a minha vida inteira, tive uma crença absurda de que eu sou desorganizada, porque eu realmente sou desorganizada, principalmente em coisas físicas. Eu tenho uma grande dificuldade em manter, por exemplo, meu guarda-roupa organizado, coisas físicas pequenas. Mas depois que eu entendi isso, sobre tipo essa organização mais criativa e essa maleabilidade na minha agenda, me percebi uma pessoa organizada de acordo com os meus
propósitos ali, de né? uma forma mais orgânica, que não te deixa louca, né, ali no dia a dia. Porque, assim, rotina é necessário? Sim, porque senão você não faz nada e nada sai, nada flui. Mas, como que eu posso fazer isso de uma maneira leve? Então, eu trago isso muito para o meu dia a dia, né? E também, assim, tento não passar dos horários, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer todos os dias, né? Eu acredito que todo mundo tem uma agenda atarefada. Não só de assuntos profissionais, mas de assuntos pessoais também, né? Mas deixar isso o mais leve possível, não ultrapassar horários, não ultrapassar limites. Você falou sobre esporte, né? Que tipo, não tava na sua vida, mas hoje tá. O que você faz? Sim, olha. Você falou que você gosta dessa coisa do autocuidado e tal. Sim, isso também veio como uma parte de me desafiar. Porque eu gosto, né? Sempre procurei desafios. E o esporte nunca foi uma coisa presente na minha vida, mas eu sempre quis. Por quê? Eu tenho essa crença de que a minha cabeça pensa muito mais rápido que o meu corpo. Muito. Tanto que isso gera uma dificuldade motora em mim. Então, eu percebo que, principalmente esportes com bola, eu sou péssima. Mas não é que eu sou ruim, é porque eu estou ruim, porque eu nunca pratiquei, né? Então, eu nunca desenvolvi esse meu lado, eu desenvolvi a minha mente. Né, a minha mente, o manual, né, então essa habilidade com as mãos, com o pensar, com o criar, isso eu tenho 100%. Mas e o físico? Ai, beleza, eu guiava trilhas. Ok, o cardio tá em dia. Mas e o agir? Mesmo, né? O agir, cara, o pensar rápido igual o cérebro. Isso meu corpo não acompanha, então foi uma parte do desafio. Tanto em alimentação mais saudável, porque eu sofro muito com rinite, e aí mudança de tempo eu já fico toda zoada, e eu detesto tomar remédio. Então eu falei, quero, para além da alimentação saudável, que eu percebo que melhora mesmo a minha saúde, né? Eu quero introduzir um esporte para eu melhorar essa minha capacidade motora. E também, assim, aliviar estresse, ansiedade, né? Porque por mais que a gente lide esse lado espiritual, rotina, o tempo livre, coisas que a gente gosta de fazer, eu acho que tem que ter uma válvula de escape, que eu acho que é onde entra o esporte. Porque é o condicionamento físico. O que você faz? Eu comecei a fazer tênis. Que legal! Já comecei no esporte de bola mais difícil, né? Pois é, que precisa de agilidade e enxergar a bolinha pequena. Cara, muito difícil! Muito! Não, surreal. A bolinha passa assim, ó, por mim. Aí eu às vezes passo aqui. Eu tô aqui, ó. A bolinha aqui. Aí eu, sabe que? Desculpa, professor. Não acompanho. Que legal. Mas é isso. E você faz quantas vezes por semana? Uma vez. Uma vez. Uma vez por semana. E aí juntou os irmãos do meu marido também, meu cunhado, foi todo mundo junto. E aí a gente tá fazendo. Não deixa de ser esse tempo de qualidade, exatamente. Do seu corpo. Sabe? Tá, como é incrível a gente ter clareza do que é importante pra gente na nossa vida, né? E assim, sair dessa coisa do mental, do nossa, ok, isso é importante pra mim, tá, mas o que você tá fazendo na prática pra incluir isso na sua rotina? Com certeza. Isso é um desafio pra muitas pessoas, porque a gente tende a ir muito pro movimento daquilo que tá dando pra gente, ou financeiro, ou a validação de satisfação pessoal e tudo mais, e esquece que a gente é um ser com vários papéis, né? Eu falo muito sobre isso, é um desafio para mim na prática também. Sim. Eu tô voltando agora a praticar, vou começar semana que vem, inclusive, Muay Thai. Eu fiz por um bom tempo. Legal. Eu joguei basquete um tempão, né? Foi meu esporte da vida. Mas de tudo que eu fiz, assim, de outros esportes, além de academia e tudo mais, foi o Muay Thai. Eu adorei, assim, adorei. E eu acho que realmente a gente precisa buscar coisas que façam a gente criar essa cognição mais rápida. Sim. E tem uma outra vibe também, de uma coisa que acho que talvez a ano olímpico e os exemplos do que a gente teve atualmente, né? Com certeza. Mentalidade do atleta mesmo, né? É surreal. Como a gente tem como aprender com eles, né? Exato, e isso é uma coisa que, faz pouco tempo que eu comecei, faz 3 semanas apenas, né? Então, tipo, não completou nem um mês. E eu já percebi diferença, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Cara, preguiça. Como é trabalhado isso, a preguiça dentro do esporte? Nossa. Sabe? O
postergar ali, eu não sei falar palavras mais complexas, às vezes eu me enrolo. É tipo procrastinar, Procrastinar, né? exatamente. Então, assim, ajuda muito, muito, porque tem dias que a gente tá lá só querendo morrer, né? Só querendo existir. E aí, o esporte, ele traz isso. E aí eu fico pensando a semana inteira na minha próxima aula do tênis. Cara, olha isso que incrível. Tipo, tô estressada. Ai, não, mas quarta-feira eu vou fazer tênis. Ai, tá bom, então vamos fazer isso aqui, vai. É Que isso. legal. Nossa, amei. Nossa, Bá, que legal. Dá até pra ter uma parte 2 dessa nossa conversa aqui. Eu acho que você é uma pessoa que traz uma bagagem de vida, assim, que se encaixa muito no que você faz. Você é Sim. casada tem quanto tempo? Vai fazer um ano agora, dia 30 de setembro. Jovenzíssima e já leva uma vida de... A gente tava conversando nos bastidores, né? Que eu brinco que quando o ano que eu casei, eu saí do CLT no mesmo ano. Eu noivei e saí do CLT no mesmo ano. Eu brinco que foi o ano 2018, foi o ano do amadurecimento dali pra frente. Eu já empreendia antes, em paralelo, mas eu falo que a vida adulta bateu a minha porta ali. Esse papo que a gente tá tendo aqui tem a ver com empreendedorismo, mas tem, na minha visão, pelo menos, muito a ver com esse equilibrar de pratos do tipo de quem você é, quem você quer se tornar, o que você vai fazer pra isso. Nossa, com certeza. E o empreendedorismo é uma coisa que eu incentivo muito, muito. Principalmente meu marido também, hoje ele é CLT, mas ele tem essa vontade, principalmente me vendo empreender, sabe? Então eu acho muito legal esse apoio que ele me dá. E ele fica com vontade de empreender. E eu falo, cara, se joga, só vamos. E ele é mais sistemático, né? Tem essa dificuldade de quero empreender, mas caramba, como é que eu saio do CLT? Que todos eu acho que passam por isso, né? Por conta de estar empregado ali o salário fixo. Né? Então, mas a partir do momento que você se desprende do salário fixo, que demora um certo tempo também depois de empreender, dá vontade de chorar e voltar pro CLT. Mas depois de um tempo que você entende que você tem muito mais tempo e muito mais dinheiro, aí passa a vontade do CLT. E aí você começa assim, empreende, pode ir. Vai. E essa potência de, tipo assim, não ter um teto, né? Isso. De você mesma, entre aspas, se colocar o seu teto a partir daquilo que você faz, daquilo que você constrói, né? Sim, exatamente. Não, quantas vezes eu dei uma de Silvio Santos de porta em porta? Nossa, cara, muito. Eu também. Entendeu? Eu acho que todo mundo precisa, principalmente no começo, até para você entender sobre o seu negócio, entender sobre os seus clientes, o que você tá fazendo ali. Eu fiz muito porta a porta, muita feira, né? Tipo assim, dar a minha cara para começar algo novo. Porque senão como é que eu começo? Como é que eu vou ser vista? E aí, hoje, eu filtro mais. Então, assim, eu não participo de todas as feiras, eu participo de feiras específicas, onde eu sei onde o meu público-alvo vai. Eu não faço mais um porta a porta para todos os clientes, mas eu faço um porta a porta dentro de empresas, de público-alvo. Como você saberia disso se você não tivesse testado, né? Exatamente, tudo tem um começo. Bah, quero te fazer um convite aqui pra gente caminhar pro final. Eu acho que essa nossa conversa aqui tem alguns tópicos que dá para serem explorados num ambiente mais aprofundado para as meninas que são agentes. Então, você tá sabendo da plataforma já. Sim. Acho que a gente pode, de repente, pro mês que vem, marcar um webinário, marcar uma aula aberta para a gente falar para as mulheres que estão por lá dentro da nossa comunidade sobre isso também. Principalmente sobre essa coisa de se desenvolver intelectualmente, fisicamente. Sim. E uma coisa que eu acho que você, entre aspas, veio sem esse problema de fábrica, que é meio parecido comigo, de não ter esse medo do embate, medo do começo, não ter essa vergonha, ou, tipo assim, não necessariamente não ter, mas agir mesmo que você tenha, porque eu aposto que foi talvez desconfortável pra você bater lá na porta, né? Assim, o medo, Gabi, ele existe, tá? Concordo. E muito, grandiosamente. Mas o que eu faço? Eu respiro. Aí eu vou. Ok, preciso fazer. Sabe? É isso, porque a gente precisa tomar decisões, escolhas, né? Eu entendo que eu sou adulto e a minha mãe não toma mais as decisões por mim, nem muito menos vai fazer aquilo por mim. Então eu preciso acalmar a minha mente e o meu coração. Acalmei? Agora eu vou. E eu queria trazer muito isso para as meninas lá de lado de dentro do FBA Clube, porque eu sei que muitas delas já passaram por essa fase, já tem essa potência talvez do assumir risco e ir com medo mesmo, mas tem algumas que ainda estão nessa fase de tipo travar no medo. E eu acho que ouvir pessoas falando sobre isso, que já passaram e que hoje isso é normal e natural na rotina, né? Do tipo assim, se joga, pode ir, vai empreender. Tipo assim, ter esse lugar para elas acho que seria muito legal. Então, a gente pode programar algo pro mês que vem, um bate-papo mais aberto para elas. E
pra gente caminhar pro final, eu queria que você falasse um pouco sobre a Lamour, então, quem você atende e tudo mais, como encomendar com você, quais tipos de eventos você atende, para depois a gente encerrar com o conselho final. Perfeito. Dentro da Lamour, hoje eu criei o Grupo Lamour, são 2 segmentos diferentes, a Lamour Fragrâncias e a Lamour A Confeitaria. Não unifiquei também, por conta de serem segmentos diferentes, mas o WhatsApp é o mesmo, que é estrategicamente. E aí eu trabalho tanto por catálogo, com produtos à pronta entrega e por encomenda. Como funcionam as encomendas? Eu atendo alguns eventos, aniversários, casamentos, bodas, 15 anos, e principalmente o corporativo. Tanto na parte de brindes para clientes, quanto lembranças para datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, Outubro Rosa, enfim, todas as datas que a gente tem ao longo do ano, dá para fazer tanto um mimo para os clientes, quanto um produto a ser vendido para os seus clientes. Com a identidade ali da marca. Com a identidade como se fosse da uma marca. extensão da marca para casa da pessoa, para a vida da pessoa. Isso, exatamente. Muito legal. E isso tanto dentro da confeitaria, né, que a gente consegue personalizar embalagem, etiqueta, aromas, né, sabores, e dentro das fragrâncias também. Então a gente consegue criar tanto a identidade olfativa, que aí entra a parte de trabalho de marketing olfativo, quanto essa parte da confeitaria nos doces gourmets. Então, incrível. Isso. Amei, amei. Bah, e aí, pra gente finalizar, eu sempre gosto de encerrar as nossas entrevistas com um conselho. Então, pensando que nosso público aqui, tanto lá de dentro da plataforma que vai ver, quanto no YouTube que vai estar essa entrevista, são mulheres empreendedoras nas mais diversas fases. Qual conselho Bá daria pra elas? Eu tenho isso estampado no meu braço. Esse aqui, ó. Esse aqui. Que lindo. É uma tatuagem que eu fiz com a minha mãe, então nós temos 2 iguaizinhas. E aqui tá escrito: tenha coragem e seja gentil. Isso é uma coisa que eu aprendi no berço e é uma coisa que eu levo para minha vida pessoal e para o meu empreendedorismo. Tenha coragem, porque ela é necessária, principalmente para nós mulheres. E seja gentil, porque a gentileza abre portas. Nossa, sensacional. E a gente nunca sabe o que as outras pessoas estão passando. Às vezes a gente coloca o nosso umbigo no centro ali, né? Mas que frase incrível e que coisa marcante, né? Ter junto com a sua mãe. Aposto que tem muitas histórias essa escolha aí. Com certeza. Amei nosso bate-papo. Obrigada pela troca. Gente, como sempre, os contatos da Bárbara, mini bio, mini apresentação vão estar todas aqui embaixo na descrição, se você está assistindo pelo YouTube. Não deixa de seguir as redes da Lamour, Lamour A Confeitaria e Lamour Fragrâncias. Gente, eu já pude sentir o sensorial disso de perto e eu digo que é sensacional. Ainda quero experimentar uns doces. Mas não deixem de acompanhar a Bá, porque vocês perceberam que tem muita história essa marca. Não deixem também de seguir FBI Clube, Gabriela RZ Ribeiro, todas as redes que estão aqui por baixo. Se você de Jundiaí ou região e quer conhecer o FBI Clube presencialmente para conhecer a Bá e mais um monte de outras empreendedoras incríveis, a gente tem 2 turmas, período da manhã e período da noite. Você pode escolher o que é melhor para você. Não vou dizer qual é a próxima data, porque você pode assistir isso em qualquer momento, mas aqui vai estar nosso WhatsApp. É só você clicar que você vai conseguir todas as informações. Vai ser um prazer ter você com a gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Bá. Gratidão, Gabi. E a gente se vê na próxima entrevista. Beijo. Tchau, tchau.